paz, olá crianças, tudo bem com vocês? A tia já está com muita saudade e hoje a tia já trouxe para você mais uma linda história que está na palavra de Deus, lá no livro de Daniel, no capítulo 6. Essa história vai falar sobre um homem que ele era muito obediente e temente a Deus. Só que ele foi levado como um escravo em cativeiro lá para um país que não adoravam o Deus que ele adorava. Quando ele chegou lá, ele foi trabalhar para o rei. Esse rei era chamado Dario. Isso mesmo. Ele fazia todo o seu trabalho com excelência. Tudo ele fazia com muito amor. Isso. E ele orava ao Pai 3 vezes por dia. Ele se recolhia, orava, conversava com o Deus que ele acreditava. Só que o Dario, o rei, ele tinha muita admiração por Daniel. E falou assim para o Daniel: Daniel, eu lhe darei um cargo de confiança. Isso, eu lhe darei um cargo de confiança. Daniel ficou muito feliz e lisonjeado. Só que os amigos, os homens lá da lei, do rei, eles não se agradaram com a decisão do rei. Eles ficaram com inveja. Que palavra feia, né, crianças? Inveja. Pois é, crianças. Eles ficaram com muita inveja de Daniel. E queriam tramar alguma coisa contra Daniel. Eles queriam achar alguma coisa para poder denunciar ele ao rei. E fazer com que o rei não sentisse tanta admiração por ele. E eles começaram a seguir Daniel. Só que Daniel era um homem correto. Ele era um homem justo. Ele não fazia nadinha, de nada errado. O que eles observavam que o Daniel fazia era orar ao Pai 3 vezes por dia. E naquela hora eles tiveram uma ideia. Vou falar com o rei e vou falar para o rei que durante 30 dias ele faça lá uma lei, que durante 30 dias as pessoas não façam petição a nenhum Deus que eles creiam, que eles façam petição somente ao rei. E o rei, ele era vaidoso, ele até que gostava que as pessoas se curvassem diante dele. E ele, sem saber do que estava acontecendo, ele aceitou a ideia dos dois que tramaram contra Daniel. E foi isso que aconteceu. Quando ele seguiu Daniel novamente, que Daniel soube que isso estava acontecendo, que não podia adorar outro Deus, Daniel, ele não ficou preocupado. Daniel não ficou assim, ai, como que eu vou adorar meu Deus? Não, ele foi lá para sua casa, se recolheu em seu cantinho e foi orar ao Pai. Isso mesmo, foi conversar com o Pai. Quando eles perceberam que Daniel estava desobedecendo a ordem do rei, eles pegaram Daniel e levaram até o rei. E nessa lei que o rei tinha aceitado, falava assim, que aquela pessoa que estivesse adorando outro Deus iria ser jogada na cova dos leões, ia passar a noite lá com os leões. E o rei gostava muito de Daniel e ficou com muita dó de Daniel. Mas o rei era vaidoso e ele não voltava atrás do que ele fazia. E foi isso que aconteceu. Colocaram Daniel lá na cova dos leões. E lá nessa cova não tinha como sair vivo de lá. Tinha 3 leões, eles abriram a cova, colocaram Daniel lá dentro e Daniel passou a noite lá dentro. Daniel começou a orar ao Pai. Isso. E na hora que ele começou a orar ao Pai, o Pai mandou um anjo para que fizesse que os leões adormecessem. Isso, adormecesse. Os leões adormeceram. E nada aconteceu com Daniel. Vocês estão vendo, criança, que aquela pessoa que não teme ela e acredita em Deus, Deus não abandona. Então, os leões não comeram Daniel. E quando o rei chegou lá e falou assim: ó, pobre Daniel, que o teu Deus te salve dos leões selvagens. O Daniel falou assim para o rei:
nada eles me fizeram, porque o Deus que eu sirvo enviou o anjo e fez eles adormecerem. O rei ficou muito sem acreditar no que estava acontecendo. E o rei pôde perceber que aqueles dois que estavam tramando contra Daniel, eles sim estavam armando contra o Daniel. E sabe o que foi que o rei fez? O rei mandou que colocasse eles dois lá dentro da cova. E foi isso que foi feito. Eles foram lá para dentro da cova e os leões devoraram. Nem ossos sobraram para contar a história. Isso mesmo. E o rei ficou tão feliz que chamou e falou: ó, Daniel, esse Deus que você serve, realmente ele é muito poderoso. E eu vou assinar uma lei para que toda a nação o adore e o proclame, porque ele é o Deus de verdade. Vocês estão vendo, criança, que coisa mais linda quando a gente obedece à vontade de Deus? Então vamos lá praticar a obediência, ser obediente aí na sua casa, com o papai, com a mamãe, tá bom? Então a tia Jéssica vai rodar aqui um vídeo do Daniel dançando e cantando para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, Deus abençoe. Deus mandou o anjo